Deixa eu te fazer uma pergunta rápida. Você já foi elogiado por ser inteligente, por ser talentoso, por ter nascido com um dom para alguma coisa? Parece bom, né? Parece que isso deveria te motivar, te dar confiança, te fazer querer ir mais longe. Mas tem um estudo de Stanford que mostrou uma coisa bem perturbadora. Esse tipo de elogio pode estar sabotando silenciosamente o seu desempenho. E olha, quando eu li isso pela primeira vez, eu também fiquei cético. Mas aí eu fui fundo nos dados e a ciência aqui é sólida demais para ignorar. Então, nesse vídeo, eu quero te contar o que realmente está acontecendo, por que isso importa para você e o que fazer de diferente a partir de hoje. De forma simples, sem complicação. Vem comigo. Tudo começa com uma pesquisadora chamada Carol Dweck, professora de psicologia em Stanford, que nos anos 90 estava tentando entender uma coisa aparentemente simples. Por que algumas crianças desistem quando as coisas ficam difíceis e outras persistem? E ela fez um experimento que parece simples, mas mudou literalmente a forma como a gente pensa sobre aprendizado e motivação. Ela pegou mais de 100 crianças, deu para todas elas os mesmos exercícios e depois dividiu em dois grupos. O primeiro grupo recebeu a seguinte elogio: "Uau, você foi muito bem. Você deve ser muito inteligente." O segundo grupo recebeu: "Uau, você foi muito bem. Você deve ter se esforçado muito." Só isso, uma frase diferente. Aí ela deu para essas crianças a opção de escolher o próximo desafio, um mais fácil ou um mais difícil. Sabe o que aconteceu? A maioria das crianças do grupo Você é Inteligente escolheu o exercício mais fácil. Faz sentido, né? Elas não queriam arriscar parecer menos inteligentes do que foram elogiadas por ser. Já a maioria das crianças do grupo Você se esforçou muito foi direto nos exercícios mais difíceis, porque o que foi elogiado nelas foi o esforço, então fazia sentido continuar se esforçando. E aí vem a parte mais impressionante. Quando Dweck olhou para o desempenho real das crianças depois disso, o grupo do esforço foi significativamente melhor, e o grupo da inteligência foi pior do que antes do elogio. E tem um detalhe que eu acho mais perturbador de tudo. As crianças elogiadas pela inteligência, quando precisavam reportar seus resultados para outras crianças, mentiram, inflaram as notas, queriam proteger a imagem de inteligente que tinha sido criada. Uma frase, um simples elogio e consequências enormes. Esse experimento foi o ponto de partida para Carol Dweck desenvolver o conceito que ela chamou de mentalidade de crescimento. E deixa eu te explicar de um jeito bem direto o que isso significa na prática. Existe a mentalidade fixa. Essa é a crença de que suas habilidades são inatas. Você nasce inteligente ou não, talentoso ou não, bom em matemática ou não. Simples assim. Quando você tem essa mentalidade e erra alguma coisa, o erro parece uma ameaça. Porque se você é inteligente por natureza e errou, o que isso diz sobre você? Aí entra o problema. O erro vira um julgamento de identidade, e aí você começa a evitar situações onde pode errar. Escolhe o caminho mais seguro, deixa de crescer. Agora existe a mentalidade de crescimento. Essa é a crença de que suas habilidades podem ser desenvolvidas com esforço, dedicação e as estratégias certas. Quando você tem essa mentalidade e erra, o erro é só um dado, uma informação. Interessante, o que aconteceu aqui? O que posso aprender com isso? E isso não é filosofia bonita, não. Pesquisadores mediram a atividade elétrica do cérebro de pessoas com as duas mentalidades enquanto elas erravam perguntas. O resultado foi fascinante. Na pessoa com mentalidade fixa, o erro ativava principalmente a área emocional do cérebro. Ela sentia o erro como uma pancada no ego. Na pessoa com mentalidade de crescimento, o erro ativava a área cognitiva. Ela processava, analisava, aprendia. Literalmente diferentes partes do cérebro respondendo ao mesmo evento. E a boa notícia, a melhor notícia desse vídeo, é que isso não é personalidade, não é como você nasceu, é um padrão que pode ser treinado. Agora deixa eu adicionar uma camada nisso que vai fazer tudo fazer ainda mais sentido. Você conhece aquela sensação quando está tentando aprender algo novo e difícil? Aquela mistura de frustração, cabeça pesada, sensação de que isso não está entrando de jeito nenhum? A maioria de nós interpreta isso como um sinal de que talvez aquilo não seja pra gente, ou que a gente não é bom o suficiente, ou que precisa de uma pausa. Mas tem uma pesquisadora chamada Alia Krum, também de Stanford, que descobriu algo que mudou bastante minha perspectiva sobre isso.
Ela fez um experimento em que dividiu pessoas em dois grupos. Um grupo assistiu a uma apresentação sobre como o estresse prejudica o desempenho. E isso é verdade, acontece mesmo. O outro grupo assistiu sobre como o estresse pode melhorar o desempenho. E isso também é verdade. Aí colocou todo mundo para fazer tarefas difíceis e mediu os resultados. O grupo que aprendeu que estresse pode ser benéfico performou significativamente melhor, sem nenhum treinamento extra, só com essa mudança de perspectiva. E fisiologicamente, isso é o que eu acho mais incrível, o corpo desse grupo respondia diferente. Mais fluxo sanguíneo, melhor regulação de cortisol, estado mais anabólico. O corpo literalmente se comportava diferente com base na crença sobre o estresse. Então, sabe o que isso significa para você? Aquela tensão, aquela frustração, aquela dificuldade de concentrar que você sente quando está aprendendo algo difícil, isso não é sinal de que você não é capaz. É sinal de que seu cérebro está expandindo os limites. É o aprendizado acontecendo em tempo real. A dor que você sente é a construção acontecendo, não o fracasso. Em 2022, um pesquisador chamado David Yeager, que foi aluno de Carol Dweck e hoje tem seu próprio laboratório no Texas, publicou um estudo na Nature, que é basicamente a revista científica mais importante do mundo. E esse estudo fez uma coisa muito simples, juntou as duas coisas que a gente acabou de falar: mentalidade de crescimento, erros são oportunidades de aprender, mais a mentalidade de que estresse pode ser um potencializador, tensão é combustível. E ensinou isso para milhares de estudantes de contextos completamente diferentes, cidade, interior, famílias ricas, famílias pobres, numa intervenção de apenas 30 minutos. Os resultados foram impressionantes. 40% de melhora na autoestima, 14% de aumento na taxa de aprovação em matérias difíceis, e os estudantes continuaram escolhendo desafios maiores muito tempo depois que o estudo terminou. 30 minutos, 2 ideias, resultados que persistiram. Isso mostra que você não precisa de anos de terapia ou de uma transformação radical de personalidade. Às vezes, entender como as coisas funcionam já é suficiente para mudar como você reage a elas. Então, como colocar tudo isso em prática? Eu separei 5 coisas concretas que você pode começar a fazer hoje mesmo. A primeira é trocar rótulos por verbos. Quando for elogiar alguém ou a si mesmo, tenta sair dos rótulos de identidade e ir para ações concretas. Em vez de "você é muito inteligente", tenta "você não desistiu mesmo quando estava difícil, isso foi muito bom". Em vez de "sou péssimo nisso", tenta "ainda não me dediquei o suficiente a isso". Parece pequeno, mas o impacto é real e você vai sentir a diferença. A segunda é analisar o erro em vez de só senti-lo. Quando você erra, é natural se sentir frustrado. Tá tudo bem, você não precisa fingir que não importa. Mas tenta, assim que o sentimento baixar um pouco, fazer uma pergunta simples. O que me levou até aqui? O que posso fazer diferente? Você está treinando o seu cérebro a usar o erro como dado, não como julgamento. A terceira é pedir ajuda sem ver isso como fraqueza. Uma das coisas que mais diferencia pessoas que crescem continuamente das que ficam estagnadas é simples. Pessoas de alto desempenho consistentemente pedem ajuda ou buscam perspectivas externas para entender seus erros. Não é fraqueza, é estratégia. A quarta, e essa é minha favorita, é escrever uma carta. Isso foi testado em um dos estudos de Yeager e os resultados foram surpreendentes. Pega um papel ou abre o bloco de notas no celular e escreve uma carta para alguém que está começando a aprender o que você está aprendendo. Explica o que é mentalidade de crescimento, explica que o estresse e a frustração fazem parte do processo. Explica o que você aprendeu hoje. Você não precisa mandar para ninguém, embora pudesse e fosse ótimo. O simples ato de escrever isso te faz internalizar de verdade e melhora seu próprio desempenho de forma duradoura. Parece estranho, mas funciona. Tenta. E a quinta é reinterpretar o desconforto. Da próxima vez que você estiver aprendendo e sentir aquela tensão, aquela dificuldade, aquela voz dizendo "não estou conseguindo", responde para essa voz com isso. Isso é meu cérebro formando novas conexões. O crescimento vem depois. Não é frase motivacional vazia. É literalmente o que está acontecendo em seus neurônios naquele momento. Olha, eu acho que o que mais me marcou em tudo isso foi uma ideia bem simples. A maioria das pessoas trata o desconforto de aprender como sinal de que algo está errado com elas. As pessoas que mais crescem tratam esse mesmo desconforto como sinal de que algo está funcionando.
É a mesma sensação, interpretações completamente diferentes e resultados completamente diferentes. Mentalidade de crescimento não é sobre ser positivo o tempo todo ou fingir que as coisas são fáceis quando não são. É sobre treinar sua atenção para ir na direção certa quando as coisas ficam difíceis. E isso, com o tempo, muda tudo. Se esse vídeo foi útil para você, compartilha com alguém que você acha que precisa ouvir isso. E se quiser continuar nessa conversa sobre como funciona a mente humana e como a gente pode usar isso a nosso favor, te vejo no próximo vídeo. Valeu! Até lá!